Falemos da brisa. E é curioso que vamos fazer essa homenagem ao Albano, penso eu, Cláudia, pensando no Albano Martins como o grande poeta que foi, mas também o grande ensaísta e o extraordinário tradutor. Sem dúvida. E creio que melhor do que trazermos aqui mais poemas do Albano Martins, e uma vez que estas homenagens não se esgotam. Não. Num único encontro, numa única conversa nossa. São mais que merecidas. Podemos trazer numa próxima vez alguma da poesia clássica que ele também traduziu. E hoje prestamos também homenagem a um autor vivo, presente, que é um dos mais importantes expoentes da poesia árabe, e que o Albano traduziu para a Campo das Letras e selecionou também. E infelizmente há poucas traduções de poetas árabes para a língua portuguesa. Muito poucas, muitíssimo poucas. Andamos à procura e não se encontra. Eu até te lançava o repto de começarmos esta nossa conversa, este nosso encontro com os nossos queridíssimos convidados e trazermos já aqui o Mahmoud Darwish. Traduzido pelo grande Albano Martins. Exatamente. E tu tens aí o livro, tem uma capa bonita. Sim, mas vamos ler vamos ler esta cópia. Através dessa cópia que tu fizeste. Sim. E uma vez que vamos repartir, gostamos tanto do poema, Sim. que em vez de rasgarmos a página onde está inserido ao meio, vamos tentar lê-lo e partilhá-lo desta forma. É necessário. Então, de Mahmoud Darwish, numa tradução de Albano Martins, O Soldado que Sonhava com Lírios Brancos. Sonhava com lírios brancos, com o ramo de oliveira, com seios da amada floridos à noite. Sonhava, disse-me, com um pássaro e flores de laranjeira. Sem complicar o sonho, percebia as coisas tal como as vivia e sentia. Uma pátria, disse-me, é saborear o café da mãe, é voltar ao fim do dia. E a terra, perguntei-lhe. Respondeu-me. Eu não a conhecia. Não sabia que ela era a minha pele e o meu coração, como se diz nos poemas, mas subitamente via como se vê uma loja, uma rua, os jornais. Perguntei-lhe, tu ama-la? Respondeu-me. O amor, para mim, é um pequeno passeio, um copo de vinho, uma aventura. Darias a vida por ela? Não. Estou ligada a esta terra apenas por um editorial, um discurso inflamado. Ensinaram-me a amar o amor por ela, mas nunca senti que o seu coração era o meu. Não aspirei o cheiro da erva, das raízes, dos ramos. A que era semelhante o seu amor? Ardente como o sol, a saudade, ele olhou-me de frente. O meu caminho para o amor é uma espingarda. O regresso das festas, os vestígios antigos, o silêncio de uma velha estátua de época e origem indeterminadas. Falou-me do momento das despedidas de sua mãe, chorando em silêncio quando o enviaram para um lugar algures na frente. Da sua voz lacrimosa, cravando-lhe na pele um novo desejo. Se ao menos as pombas crescessem no Ministério da Defesa. Se as pombas... Fumou um cigarro, depois disse-me como se saísse de um pântano de sangue. Sonhei com lírios brancos, com um ramo de oliveira, com o pássaro abraçado amanhã no ramo de um limoeiro. O que viste? O que fiz? Espinhos vermelhos brotando na areia, nos peitos, nas entranhas. Quantos mataste? É difícil contá-los, mas só fui condecorado uma vez. Constrangido, pedi-lhe. Se é assim, descreve-me um dos mortos. Retificou a sua posição.
acariciou o jornal dobrado e disse-me como se me cantasse um ritornello. Tenda de vento sobre o cascalho. O homem abraçava os astros desfeitos. Uma coroa de sangue cingia-lhe a larga fronte e o peito não tinha medalhas porque não se esforçara no combate. Tinha o aspecto de um camponês, de um operário ou de um vendedor ambulante. Tenda de vento sobre o cascalho. Morreu de braços estendidos, como dois regatos secos. E quando lhe procurei o nome nas algibeiras, encontrei duas fotografias. Uma da mulher, a outra da filha. Perguntei-lhe, ficaste triste? Ele interrompeu-me. Mahmoud, meu amigo, a tristeza é um pássaro branco que não entra nos campos de batalha. E os soldados cometem um pecado se comovem. Acolá, eu não passava de uma máquina cuspindo fogo vermelho e transformando o espaço num pássaro negro. Mais tarde falou-me do seu primeiro amor, de ruas distantes, das reações depois da guerra, das fanfarronadas na rádio e nos jornais. E quando dissimulou a sua tosse no lenço, perguntei-lhe, voltaremos a ver-nos? Respondeu. Numa cidade longe daqui. Ao quarto copo, eu disse com ironia, tu partirias assim e a pátria? Respondeu-me. Não faças caso. Eu sonho com lírios brancos, com uma rua sussurrante e uma casa iluminada. Procuro um coração bom, não munições. Um dia ensolarado, não um instante de louca vitória fascista. Procuro uma criança sorrindo à luz do dia, não um lugar na máquina de guerra. Vim aqui para viver o despertar dos sóis, não o seu poente. Despediu-se. Andará à procura de lírios brancos, de um pássaro que recebesse amanhã num ramo de oliveira. Percebia as coisas tal como as vivia e sentia. A pátria, disse-me, é beber o café da mãe e voltar a casa tranquilo ao fim do dia. Mahmoud Darwish, Cláudia, nasceu Em 1942, em 48, era ele uma criança, quando os soldados israelitas, ele nasceu na Galileia, quando os soldados israelitas começaram a invadir aquele território. Ele e a sua família exilaram-se, e acho que a sua vida foi muito assim. Mas foi muito atribulada, porque ele foi viver para a Jordânia, regressou pontualmente, esteve preso variedíssimas vezes. Foi uma vida de partidas e chegadas e de períodos de exílio. Numa terra que era a sua, que era ancestralmente sua, não é? Quando nós falamos nisto, pensamos no decorrer dos tempos, não é? Em que todos os nossos... Mas as leis dos homens ditaram outra coisa. As leis dos homens, dos ingleses e dos israelitas ditaram outra coisa. E tudo em nome de um pedaço de terra, tudo em nome de fações religiosas que não se conseguem entender, de irmãos de sangue, neste caso, não é? De gente nascida com ancestralidade no mesmo território e que... E os israelitas também é um povo de exílios constantes, não é? Sim. E melhor do que ninguém deveriam ter entendido que a diáspora não deve ser vivida a sós, não é? Tem que ser entendida, sobretudo entendida, como algo que não é desejável para nenhum povo à face da terra. Esta terra que, tão dividida em tantos países, com tantas fronteiras, não é? Eu nunca encontrei nenhuma fronteira. Eu, às vezes... Bom, aqui passa o Equador, aqui passa... Eu olhava e tal, não via fio nenhum pendurado, não é? Nem sequer uma simples corda com molas para pendurar a roupa a secar. Eu não via nada, nunca vi uma fronteira. Eu nunca vi uma fronteira.
Senti as fronteiras, que é uma coisa completamente diferente. Sim. Essa barreira que nos impede. Cultural, política, linguística, Religiosa. económica e, sobretudo, religiosa, ou muitas vezes religiosa. Neste caso é religiosa, brutal. Acima de tudo. Também é religiosa. Mas também é pela conquista de uma terra, é pela manutenção de algumas riquezas, é pela preservação, por exemplo, da água, da pouca água existente em toda aquela zona. É, de facto, uma visão extremamente triste. Mas este poema de Mahmoud Darwish conta-nos muito bem isso, essa guerra. Eles às vezes estarem a lutar porque são forçados a ir para a guerra e não sabem muito bem porquê. O que eles queriam era ficar em casa e beber o café da mãe, logo de manhã. E ele pergunta isso ao soldado pela pátria, se ele ama a pátria. Mas eles são obrigados a estar ali. Era maravilhoso que estas questões das guerras se resolvessem de outra forma, que era pegar nos generais que muito poucas vezes, raras vezes, estão nos campos de batalha, não é? Eles comandam, mas não estão exatamente nos campos de batalha. E era colocar os generais, os presidentes, os reis, seja lá quem for, não é? Os governantes, etc., todos, enfim, olha, por exemplo, uma praça de touros, já que nós falamos em praça, o que tanto odiamos, esse espetáculo das touradas, não é? Mas colocá-los numa praça de touros, antigamente no nosso os reis caso, ainda iam para as batalhas, e muitos sim, perderam a vida. ainda iam para as batalhas. Mas hoje em dia já não. E então era colocá-los e deixá-los resolver, não é? Encontrar o desfecho entre eles e poupar a vida de milhares ou às vezes de milhões de pessoas. Mas infelizmente... Mas sabes que eu gosto muito de poesia árabe, pelo pouco que vou lendo. Muitas vezes é traduzida para um português do Brasil ou para o espanhol. E a poesia árabe tem esta nostalgia, esta esperança e esta tristeza ao mesmo tempo. E sente-se muito isso neste poema, que graças ao Albano Martins conseguimos lê-lo em língua portuguesa e muito bem traduzido, está muito bonito. E só um grande poeta como ele é que podia fazer uma tradução assim. Isto não é a para tradução que pessoa. é sempre uma reescrita. Exatamente, não é? Exatamente. Isto não é para qualquer tradutor, tem que ser alguém que sinta a língua. Gostaria muito de encontrar o Albano Martins, como já o encontrei há uns bons 12 anos atrás, e com quem passei umas horas à conversa, e com o meu queridíssimo amigo Alberto Serra. E gostaria muito de o encontrar e de perceber se ele traduziu a partir do árabe ou se a partir ou do francês ou de qualquer outra língua. Infelizmente já não me vai ser possível fazer-lhe esta pergunta. De qualquer forma, eu queria que começássemos por ler então... Olha, eu tenho este livro que me foi dado por ele. Pois tens. Numa leitura de poemas que uma vez fiz, só com poemas do Albano Martins, e conheci-o nessa altura. Estive em casa dele, conheci a esposa, e ele era uma pessoa muito discreta, um homem calado, um homem que observava, mas quando falava, a sua palavra era sempre certeira, tinha o seu sentido de humor. Porque era um mestre. Exatamente. Mas ele observava mais... Um dos últimos mestres. Sim, ele observava mais do que aquilo que ele falava. E deixou-nos a sua obra. Então, se não te importas, eu vou, através do Albano Martins, fazer esta confissão. Às vezes era assim. Adormecias com um pássaro nos ombros e na garganta. Eras então a árvore, o ninho, o canto do pássaro. E eras também, por isso, uma dessas aves a que chamam canoras e trazias acordada no ouvido. E eras também, por isso, um búzio com asas. Agora, desta varanda recuada, onde te desces para colher o sol da tarde, já não se ouve o mar. E o vento que nele se deitava e agora se dilata, já não encrespa as águas, nem faz vibrar os tímpanos do sono. O pássaro que trazias nos ouvidos cedeu a garganta a outras vozes.
Do ninho restam apenas algumas penas envergonhadas, abandonadas pela ave de silêncio que ali morou por um tempo. Que só por um tempo é madrugada, só por um tempo é primavera, só por um tempo as aves cantam. E a árvore agora só pede às raízes que por um tempo a sustentem ainda. Mas ninguém sabe quando um raio explode e transforma o tronco e as raízes em estátuas ou em bolas de sabão. Quer dizer, nas tábuas envernizadas de um colchão que alguém por nós encomendou e onde uma noite nos deitamos vestidos, preparados para a cerimónia a que preside um Deus qualquer, a que arrancaram os olhos e selaram a boca. Cerimónia a que, sem remorso, apenas uma vez assistiremos. Um Deus sem olhos e sem boca, disseste. Acrescentarás, e sem nome, que as máscaras são o rosto do vazio e o vazio não se diz, a ausência não se nomeia. Sabes o que é que eu estava a ver também, além de te ouvir? Esta capa é tão bonita. Esta capa é belíssima, é desta coleção da ASA. Esta é uma antologia pessoal, portanto foi uma escolha muito pessoal, do Albano Martins, intitulada Frágeis são as Palavras, e eu vou pedir ao nosso queridíssimo amigo Joaquim Almeida para fazer depois um close-up deste belíssimo retrato do Albano Martins por esse grande mestre da pintura e do desenho, que é o Jorge Pinheiro. Ai, que está no nosso coração. É maravilhoso. É maravilhoso. Queria então que lesses. Queria escutar-te. Eu há pouco, antes de começarmos a fazer o programa, tu perguntaste-me o que é que eu ia ler. Eu disse que ia abrir o livro ao acaso e que ia ler um poema ao acaso. E abri. E acho que é o poema certo para esta pequenina homenagem. Chama-se Campo Aberto de Sebastião da Gama. Ainda ontem eu falava de ti serenamente. A propósito, não te esqueças de responder à minha última carta. E agora quero falar e não posso. As palavras úmidas escorregam-me na garganta, deixam-me na boca um sabor amargo. Recebo a tua morte como um golpe nas veias, à hora mais distraída, quando o sol se define por uma linha perpendicular e nós fazemos um ângulo raso com a vida. Daí esta angústia carnívora, esta contração súbita das raízes, este horizonte curvado de tanto reprimir as lágrimas. Daí este evidente recuo dos meus passos quando pretendo alcançar-te. Mas tu prometeste que voltavas, e um poeta cumpre sempre o que promete. Entretanto, sossega, meu amigo. O campo está definitivamente aberto e as abelhas começam já a carregar o pólen para os seus cortiços e a perpetuar a essência dos teus versos. Eu fico com o manto de bruma sobre os ombros, esperando o teu regresso, com a firme certeza de que só a amizade nos restitui os mortos. A amizade é um diálogo permanente. Quando nós temos amigos há 10, 20, 30 anos, percebemos que esse diálogo às vezes é um diálogo interior. Quando estamos distantes, quando não nos encontramos, quando não nos vemos, quando não nos falamos diretamente, há sempre um diálogo interior com a amizade. E esse poderia ter sido um encontro com o Sebastião da Gama na Serra da Arrábida, por onde o Sebastião, pelos vistos, deambulava. Podia. E agora eles já se encontraram. Pois, já se encontraram. E estão lá onde quer que seja. Sim. Ou não? Para quem vamos acreditar. Para quem acredita nessas coisas. Vamos acreditar. Mas encontraram-se através do seu amor à poesia, que era um amor comum. E da sua amizade. E da sua amizade. Eu tenho aqui um pequeníssimo poema que retrata bem esta fidelidade do Albano Martins à poesia clássica. Então, este é o curtíssimo poema e que tem o título algo longo, porque o que é que diz? Inscrição encontrada num vaso grego do século V a.C.
Mas todas essas inscrições eram minúsculas. Sim. Porque muitas vezes nós sabemos que eram policromados os vasos, não é? E essa profusão de gravura, de pintura, de baixos relevos nesses vasos cerâmicos contavam sempre histórias, não é? E, portanto, muitas vezes as próprias inscrições eram diminutas ou até inexistentes. E diz o Álvaro Martins: não foi a beleza que tivemos por momentos nas mãos. Afrodite foi só o relâmpago aceso durante a noite, que dura ainda. Ai, é tão bonito. É belíssimo. É belíssimo. Só uma pessoa com essa sensibilidade consegue ver além de uma inscrição encontrada no vaso grego. Pois é. Tenho aqui outro livro dele. E já agora, enquanto tu procuras ou tentas ao acaso... Já encontrei lá ao acaso. Então vai. E disseste que falou outra vez de morte. Então, mas a morte faz parte da vida, evidentemente. Com Rui Sinati em Timor. Ah, muito bem. Com Rui Sinati em Timor. Dili, Timor, dor sempre esquecida, tão presente dor. Rui Sinati. Talvez Rui Sinati esteja agora em Dili, com um ramo de flores na mão, um ramo de lágrimas. Os mortos nunca repousam, quando os que amaram sofrem, choram, feridos na medula. Um dia o sol virá mais cedo para enxaguar as lágrimas e o luto, e do chão empapado de sangue brotará uma espiga vermelha, a espiga da alegria. Que pena o Sinati não ter conhecido a independência de Timor-Leste. É verdade. Nós vivemos isso. Nós vivemos aquele sofrimento todo e depois... Sim, aquela brutalidade. Aquele massacre muito violento. No cemitério de Santa Cruz e não só. E depois a luta que foi feita pela independência. E como tu disseste, Rui Sinati não viveu isso e outros que viveram Timor. E ele que amava tanto Timor, não é? Que transformou Timor na sua terra, não é? Agora, um regresso à Antiguidade Clássica, mais uma vez. Em Poros, com Séferis. Talvez Séferis esteja de regresso a casa. É a hora em que todas as cigarras emudecem, em que ao sol abre o coração de uma rosa de 100 pétalas. Circe está outra vez ali no sorriso das ondas. E talvez Ulisses, no cansaço dos dias, venha agora receber numa taça de espuma as últimas vogais do alfabeto das estrelas. Ai, tão bonito. Tenho aqui outro também, escrito a vermelho, da Álvaro Martins. Pois claro, sou todo ouvidos. Para eu ler. Claro. Deixa-me ver o que é que me vai calhar aqui. Pequenas coisas. Falar do trigo e não dizer o joio. Percorrer em voo raso os campos, sem pousar os pés no chão. Abrir um fruto e sentir no ar o cheiro à alfazema. Pequenas coisas, dirás, que nada significam perante esta outra maior, dizer o indizível, ou esta entrar sem bússola na floresta e não perder o rumo, ou essa outra, maior que todas, e cujo nome por precaução omites, que é preciso às vezes não acordar o silêncio. Pois, agora sou eu que digo, que bonito! Que é preciso às vezes não acordar o silêncio. Isto é terrível, Cláudia, mas remete-me sempre, através do campo e dos odores do campo, e não sei o que, para o Cesário Verde, mais uma vez. É verdade, ainda hoje estive com o livro do Cesário na mão. Porquê é que amamos tanto o Cesário? Não sei, ainda hoje eu estava numa livraria à procura de livros e eu, o Cesário, que edição tão bonita, e por pouco trouxe-a comigo, mas não a trouxe. Pois, é que dá vontade de comprar, porque ele teve uma obra, depois por tão cedo, não é? Sim. Foi muito pouco produtivo, não é? Mas quando encontramos o Cesário... Mas dá vontade de comprar o livro de Cesário. É verdade, que todas as edições do livro de Cesário. Que é o Cesário. Que é para nós consumirmos o Cesário até à exaustão. Isto faz lembrar. E estas edições que tenho aqui, estes 3 livros são do campo das letras. Eu
eu gostaria de ir ao encontro. Nós não temos, não visitamos ainda poetas da América do Sul. Visitamos apenas brasileiros, não é? Cília E o Meirelles Benedetti também. Sim, o Benedetti também já passámos pelo Benedetti, é verdade. E aquele que tu leste no México também. Depois com certeza, mas isso não é da América do Sul, isso é da América Central. Latina. América Central. Sim. Bom, Sim, eu queria visitar aqui esta argentina, esta Alejandra Pizarnik, que morreu muito cedo, mais uma suicidária. Suicidou-se em 72, portanto, novíssima. Ela, Ana Maria César, de quem já falamos. Hoje também eu irei visitar o Hart Crane, mas antes disso eu gostava de ler este pequeno poema da Alejandra, A Jaula. Lá fora há sol. É apenas o sol, mas os homens olham-no e depois cantam. Eu não sei do sol. Eu sei da melodia do anjo e sermão quente do último vento. Sei gritar até de madrugada quando a morte se põe nua na minha sombra. Choro debaixo do meu nome. Abano lenços na noite e barcos sedentos de realidade bailam comigo. Escondo cravos para escarnecer dos meus sonhos enfermos. Lá fora há sol. Visto-me de cinzas. Que vontade de continuar a ler Alejandra Pizarnik. Continua, que eu gosto de ouvir. E este sentido da sua ausência. Se me atrevo a olhar e a dizer, é pela sua sombra unida tão suave ao meu nome, lá longe, na chuva, na minha memória, pelo seu rosto que ardendo no meu poema dispersa formosamente um perfume de amado rosto desaparecido. Pois, era um espírito atormentado e com alguma sede de amor e alguma carência de vida, não é? Mas com um enorme déficit de vida também. E daí ter-se abandonado. Muito cedo, demasiado cedo. Cláudia. Eu tenho aqui algumas coisas. Vamos aqui, deixa-me ver. Tenho aqui um Este monte hoje cresceu, diminuiu, eu já nem sei. Olha, vou ler Nuno Judice. Vou pôr os óculos. Lembro-me agora que tenho de marcar um encontro contigo, num sítio em que ambos nos possamos falar, de facto, sem que nenhuma das ocorrências da vida venha interferir no que temos para nos dizer. Muitas vezes me lembrei de que esse sítio podia ser até um lugar sem nada de especial, como um canto de café em frente de um espelho, que poderia servir de pretexto para refletir a alma, a impressão da tarde, o último estertor do dia antes de nos despedirmos. Quando é preciso encontrar uma fórmula que disfarce o que afinal não conseguimos dizer, é que o amor nem sempre é uma palavra de uso, aquela que permite a passagem à comunicação mais exata de dois seres, a não ser que nos fale de súbito o sentido da despedida e que cada um de nós leve consigo o outro, deixando atrás de si o próprio ser, como se uma troca de almas fosse possível neste mundo. Então é natural que voltes atrás e me peças, vem comigo. E devo dizer-te que muitas vezes pensei em fazer isso mesmo, mas era tarde, isto é, a porta tinha-se fechado até outro dia, que é aquele que acaba por nunca chegar. E então as palavras caem no vazio, como se nunca tivessem sido pensadas.
No entanto, ao escrever-te para marcar um encontro contigo, sei que é irremediável o que temos para dizer um ao outro. A confissão mais exata, que é também a mais absurda de um sentimento, e por trás disso a certeza de que o mundo há de ser outro no dia seguinte. Como se o amor, de facto, pudesse mudar as cores do céu, do mar, da terra e do próprio dia em que nos vamos encontrar, que há de ser um dia azul, de verão, em que o vento poderá soprar do norte como se fosse daí que viessem, nesta altura, as coisas mais precisas que são as nossas. O verde das folhas e o amarelo das pétalas, o vermelho do sol e o branco dos muros. Eu não posso estar... É o silêncio. Sabes que uma vez aprendi uma grande lição. Fui fazer uma leitura de poemas na faculdade e aquilo correu mal, as pessoas gozaram muito com tudo, porque era um ambiente de tunas e a poesia ali não ficou bem. E uns dias depois estive a falar com um professor lá da faculdade e que ele se virou para mim e disse uma coisa que na altura não me fez sentido, mas anos mais tarde eu consegui perceber que a poesia não estava só nas palavras, estava também nos silêncios. E é isso, às vezes estes silêncios depois de se ler um poema, porque não há mais nada para dizer, porque ele diz tudo. E os silêncios são precisos para nós respirarmos e para nós sentirmos as palavras. E para ficarmos em suspenso também, não é? Uma em espécie de um limbo, não é? É verdade, é verdade. Eu trouxe aqui isto é o Nuno Judice. Isto é o Nuno Judice. Eu não vou pegar no Nuno Judice, até porque ele não, mas é um... trouxeste. Eu vou ler aqui... Não estrague. Eu não vou estragar nada. Vou para aqui. Vou voltar isto ao contrário, porque isto vai ser uma surpresa. Surpresa para nós. Já me estou a rir da surpresa. Eu quero ler este poema. É um poema do Jorge de Sena. Há aqui, de facto, uma dose de humor negro também, de uma realidade cruel, de uma realidade que, eu não sei, este poema poderá ter sido escrito nos anos 50, nos anos 60. Fala de um campus universitário, mas fala também de uma família descompensada, fala de uma realidade que era a dele, mas que é a nossa realidade, infelizmente, e sobretudo da realidade americana, dramaticamente americana, e que esse trampas do Trump, como eu te chamo... Eu estava a pensar nisso, mas não me atrevi a dizer. Mas atrevo-me eu, e para não dizer mais, nem ele, porque não é só ele, há toda uma parte da sociedade. Eu ia dizer uma corja. Uma corja maldita que, de facto, mantém esta questão das armas como sendo algo que se sobrepõe à vida, não é? Quando a vida devia ser aquilo de que mais, a única coisa, ou quase a única, de sagrado se poderá apelidar. Então chama-se A Torre e a Metralhadora ou Freud, na prática. Este não é propriamente um poema curtíssimo, com um título longo, como o do Albano Martins, mas então dizia o Jorge Sena: era um bom menino, um típico virtuoso bom menino. Desde criança a mãe não o tocava para não criar-lhe complexos de Édipo. O pai não o tocava para que ele não fosse um dia homossexual. Os amigos na escola não o tocavam, nem ele a eles, para que ninguém, ou eles, pensassem que eram homossexuais. Ele também não se tocava para não sujar-se de impureza. Com as namoradas, sem se tocarem, só a beijos e petting to clímax,
com o menos possível de mãos, se contentava. Em casa, despia depois as cuecas das pontas dos dedos e tomava duche sem se tocar. Teve muitas. Um dia, comprou uma pistola metralhadora, cujo longo cano engrossava na ponta, subiu à torre, cuja cúpula à noite se iluminava de vermelho, a torre da universidade, onde era um dos alunos mais corretos, e ejaculou balas sucessivas, matando 7 pessoas de ambos os sexos e ferindo 30. Foi preciso a polícia abatê-lo à queima-roupa. Como tinha apenas 19 anos, pode dizer-se que acertou as contas, descontando as poluições noturnas que tanto o envergonhavam. E, na verdade, jamais tocou em alguém, nem ninguém nele. Pois que, sendo evidente a causa da morte, não houve que fazer-lhe autópsia. Apenas o cangalheiro que o lavou e penteou e que nem sequer lhe cuidou das partes baixas, para dar um pouco de vida à expressão e zangue, pôs-lhe uma corzinha de rouge nas faces e a batom e avivou os lábios. Isto é brutal. Isso é brutal. É dilacerante. E na época que foi escrito, não é? Que isto não é escrito no século XXI. Isto é meados do século XX. E ter a ousadia de escrever este poema que diz tanto sobre, no caso, essa sociedade americana, e tantas vezes essa cena se repete de jovens que pegam em metralhadoras e... Ele começa por dizer, era um bom menino. Um típico, virtuoso bom menino. Ele não deixava de ser uma criança. Claro, 19 um adolescente. anos. O que é que tinha vivido? Não é? Com um desconhecimento quase total do que era a vida. Exatamente. É que, como todos os adolescentes, tinha vivido problemas com a sua própria identidade e com o seu corpo. E a falta Faz parte desse crescimento. E a falta de amor, porque quando não há toque, Exato. não há... Agora repara, o que é que o rodeava? Uma mãe que não o tocava para não acentuar complexos de Édipo. Portanto, não é uma questão de o tocar com qualquer intenção sexualmente encapotada. Não. Não o tocava. Em termos de afetos. Não o beijava, não o abraçava, não é? Isso é tão não o importante. embalava. Um pai que não o acarinhava, não lhe fazia uma festa, não lhe afagava os cabelos, não o abraçava, porque isso era destituir ou abdicar da sua masculinidade. Da sua e da masculinidade em construção do seu filho. Portanto, não o tocava para que não pensassem que ele era homossexual. Os amigos não se tocavam, porque na adolescência, ao contrário, e agora vamos falar destas coisas que são bem interessantes, ao contrário de vocês, meninas e raparigas e mulheres, Que nós temos muito hábito de... não precisam de passar a vida inteira a afirmar a vossa feminilidade. Pois não, Nem sequer na adolescência. não. E nós temos muito hábito de andar de mão dada, dos abraços, do toque, sem qualquer tipo de problema. Os amigos, sobretudo na adolescência, e tendo orientações heterossexuais, por exemplo, não se beijam, muitas vezes não se abraçam, porque têm uma necessidade de afirmarem constantemente a sua masculinidade. É verdade. Isto é absolutamente catastrófico se queremos edificar uma sociedade bem mais saudável e honestamente saudável. Com as namoradas também não se tocavam. Depois, aqui, Jorge de Sena pressupõe que ele não se masturbava, porque até as cuecas ele despia nas pontinhas dos dedos e não se tocava no duche. Uma criança
tão desequilibrada emocionalmente, em primeiro lugar, com a privação de afetos, com um desconhecimento absoluto daquilo que significa o encontro com o outro ou com a outra, em termos físicos. E o medo de ser... Com o medo de ser confrontado. E das pessoas fazerem os juízos do valor. Fazerem os seus juízos do valor. Porque o medo é sempre o que é que os outros vão pensar, o que é que os outros vão dizer. Compra uma pistola metralhadora. E nos Estados Unidos, eu digo Estados Unidos, também acontece noutros países, mas nos Estados Unidos são muito frequentes essas situações de miúdos de 19 anos, com falta de amor, que pegam, porque eles têm fácil acesso às armas, e matam os colegas. Volta e meia nós vemos isso nas notícias, vêm dos Estados Unidos, e há sempre falta de afeto. Ou são crianças que foram discriminadas por isto ou por aquilo, ou porque nunca encontraram o seu lugar. Há uma raiva interior e o ódio destrói. E o ódio é autodestrutivo. E, portanto, uma criança em formação, com uma personalidade em formação, que vai construindo dentro de si mesma camadas e camadas de ódio, vai-se detestando em primeiro lugar a si mesma. E um dia explode. Portanto, é muito fácil explodir, matando os outros e liquidando-se a si mesmo. E é isto que o Jorge Sena traz como um poema maior. A Torre e a Metralhadora, ou Freud, na prática, porque Freud está aqui presente. Tá. Numa análise Sem dúvida. que se pode fazer. E foi o primeiro poema que trouxemos do grande Jorge de Sena. Aliás, tu mencionaste alguém que terá ou estará na Universidade de Santa Bárbara. Sim. Temos lá um grande amigo, o André, que está lá a dar aulas na Universidade de Santa Bárbara e que a rotina do Jorge de Sena é hoje em dia a sua própria rotina, os mesmos lugares, o mesmo espaço físico. E ele fala disso com muito carinho e com muita admiração pelo próprio Jorge de Sena. Sou todo ouvidos. Falamos dos Estados Unidos, disseste que tinhas aqui qualquer coisa. Eu acho curioso que possamos Achas? Vamos pegar no senhor. Atentar aqui num dos grandes mestres do cinema, o Woody Allen. Sim. Está aqui. E vamos fazer aqui uma leitura de um quadro que ele construiu em torno de um cenário, não é? Espírita, não é? Sim. Que podia ser uma cena de um dos seus filmes. E mais não digo. Ele chamou-lhe transes. Sir Hugh Swiggles, o cético, relata uma interessante experiência espírita. Encontramos em casa de Madame Renaud, a famosa médium, que nos manda sentar à volta de uma mesa e dar as mãos. O Sr. Wicks não consegue suster uma risada e Madame Renaud bate-lhe na cabeça com um tabuleiro Ouija. As luzes são apagadas e Madame Renaud procura entrar em contacto com o marido da Sra. Marple, que morreu na ópera, quando a Bárbara... Eu disse Bárbara. Disseste Bárbara, estavas a pensar na Bárbara. Não estava a pensar em Bárbara nenhuma. Estava a pensar na barba que se lhe incendiou. O que se segue é a transcrição exata. Sra. Marple, que vê... Vejo um homem de olhos azuis e com um chapéu cor de pinhão. É o meu marido! Chama-se Robert? Não, Richard. Quincy! Sim, é isso. Que mais me pode dizer? É calvo e costumava pôr folhas na cabeça para que ninguém notasse. Sim, exato!
por uma razão que não sei, traz qualquer coisa na mão. Um lombo de porco. O meu presente de aniversário. Pode fazê-lo falar? Fala, espírito, fala. Claire, sou Quincy. Quincy! Quanto tempo deixas ficar o frango no forno para assar bem? Esta voz! É ele! Que todos se concentrem. Quincy! Como é que te tratam? Bem? Não mal de todo. Ainda que seja preciso esperar 4 dias pela entrega da roupa limpa vinda da lavandaria. Quincy! Sentes a minha falta? Hã? Oh, certamente. Com certeza, pequena. Agora tenho de ir. Estou a perdê-lo. Desvanece-se. Considero que esta sessão satisfaz os requisitos mais exigentes da credibilidade, se excetuarmos o gravador que foi encontrado debaixo das saias de Madame Renaud. Não há dúvida de que alguns dos acontecimentos registados em sessões espíritas são autênticos. Quem é que se não lembra daquele célebre incidente na residência de Sibyl Seretsky, quando o peixe dourado se pôs a cantar I Got Rhythm, uma das melodias favoritas do sobrinho recentemente falecido. Mas na maior parte dos casos é difícil entrar em contacto com os mortos, já que a maioria se mostra relutante em falar e aqueles que o fazem consta que tossem e catarreiam antes de entrar na matéria. O autor viu pessoalmente uma mesa a levantar-se e o Dr. Joshua Flegel, de Harvard, assistiu a uma sessão em que a mesa não só se levantou, como apresentou as suas desculpas e foi para a cama. Muito bom. Isto é tão real! É muito bom. Eu divirto-me sempre tanto com isto, Cláudia. É tão bom. Eu gosto tanto dessa voz do Quincy. É deliciosa. Parece que era preciso chamar aqui os Simpsons também. Que delícia, que delícia. É maravilhoso. Olha, vou chamar aqui a alma. Desculpa, mas tenho dificuldade em parar de me rir. Uma alma, algo vagueante do Hart Crane, mais um suicida. Ele que, isto faz-me lembrar um pouco, curiosamente, a atribuição do nosso aeroporto, Francisco Sá Carneiro, a alguém que, independentemente das nossas fações políticas, ideológicas, etc., se alguém que pereceu num desastre de avião, não é? E eu vou ler um poema que se chama A Ponte de Brooklyn, do Hart Crane, que se suicidou exatamente no alto mar, deitando só o mar, o seu corpo nunca apareceu. Ele tinha um fascínio enorme pela água e também era um espírito algo atormentado, deambulava ali entre o Walt Whitman e o Eliot, o lado mais, se calhar, apreensivo, amarrotado do T.S. Eliot. E ele pendia para o Whitman na grande efusão e na grande exaltação da vida que o Whitman sempre apresentou, e alguma obscuridade e alguma contenção de emoções do próprio Eliot. Enquanto as madrugadas, arrefecidas pelo repouso ondulante, as asas da gaivota onde emergi-la e voar em seu redor, espalhando anéis brancos de tumulto, erigindo bem no alto sobre as águas agrilhoadas da baía a liberdade.
Então, numa curva enviolada, deixarão os nossos olhos tão espectrais como veleiros que cruzam, uma página cheia de parcelas a arquivar. Até que os elevadores nos libertem do nosso dia. Sonho com cinemas, truques panorâmicos, com multidões debruçadas sobre uma cena fulgurante jamais revelada, mas passada de novo à pressa, a outros olhos prometida sobre o mesmo ecrã. E tu, por cima do porto, ao ritmo da prata, como se o sol te imitasse, embora deixasse um gesto nunca acabado no teu rasto, implicitamente ficas com a tua liberdade. De uma abertura no metro, de uma cela ou mansarda, um louco precipita-se para os teus parapeitos, oscilando aí por momentos, a garrida camisa enfunada, e um gracejo solta-se da multidão surpreendida. Por Wall Street, escorre o meio-dia desde a viga mestra até à rua, um rasgão no acetileno do céu. Toda a tarde os guindastes envoltos pelas nuvens giram. Os teus cabos respiram ainda o Atlântico Norte, e é obscura como aquele céu dos judeus a tua recompensa. Tu conferes o louvor de um anonimato que o tempo não pode evocar. Testemunhas uma indulgência e um perdão vibrantes. A harpa e altar pelo furor unidos, como pôde o simples trabalho alinhar as tuas cordas cantantes. Medonho limiar da promessa do profeta, prece de um pária e grito de um amante. E de novo as luzes do trânsito que deslizam pelo teu idioma veloz e total, imaculado suspiro de estrelas ornando o teu caminho, condensam a eternidade. E vimos a noite erguida nos teus braços. Sob a tua sombra, esperei junto dos pilares. Apenas na escuridão é a tua sombra nítida. Os bairros flamejantes da cidade, todos inacabados, a neve submerge já um ano de ferro. Oh, insone como o rio lá embaixo, em abóbada sobre o mar, erva sonhadora das pradarias, desce, vem até nós os mais humildes e da tua curvatura empresta a Deus um mito. Hart Crane. Maravilhoso. Olha, eu vou ler num autor que tu não conheces e que eu tenho vindo a descobrir, que tenho aprendido a gostar e a admirar. As histórias que ele já tem alguns livros publicados, mas as histórias que ele vai publicando e vai escrevendo no Facebook sobre a sua vida. É um primo da minha mãe. A mãe dele foi era irmã da minha avó. E eu não o conheço pessoalmente, vou conhecendo por aquilo que eu vou lendo, pelas mensagens que vamos trocando. Ele é Gonçalo Rocha Peixoto, é o apelido da família da minha mãe. E eu gosto muito deste texto que ele publicou no outro dia, estou aqui à procura dos meus óculos, que se chama A Sedução. Há uns anos atrás, o meu amigo Honório Preto pressionou-me para me alistar na Força Aérea. Disse-lhe que não, porque não tinha físico para aquilo. Chamou-me de burro. E disse então que para entrar na Força Aérea não precisava físico, mas cabeça. E essa não me faltava. Não acreditei e nem tentei. Eu pesava 54 quilos com 1,73 m de altura. Era um cabido andante e fui para a EPC para ser um cavaleiro andante. Há de facto coisas que precisam de tempo para serem percebidas. Uma mulher não se conquista com Lamborghinis e perfumes, como aparece estupidamente na publicidade de Natal. Conquista-se com sedução. E essa não se aprende nem se compra em frascos ou enlatada. A sedução está, como dizia um velho cozinheiro em Angola, está com o gosto no dentro. E o gosto no dentro é visível nos olhos, na boca, nos gestos, nas palavras, enfim, é como o suor da alma. Ontem recebi uma chamada que era para demolir as minhas expectativas. Encostei o carro e falei com a senhora.
Não sei o que pus na voz. Sei que sem fazer choradinhos, antes pelo contrário, até dei um timbre de alegria. Ela que trazia uma proposta tenebrosa encontrou um canto onde me deitar e me encheu de carinhos. A minha mulher, que ao lado resmungou, és sempre o mesmo, pois sou e gosto. Fiquei leve, feliz e mentalmente disse ao Honório, tens razão, meu caro, não é preciso físico de alfaiate. Espero que no lado de lá ele tenha ouvido. A sedução está em fazer das sombras uma mensagem de amor. Eu tive alguém na minha família também. É maravilhoso. Podia ter escrito o diário de um sedutor, O diário de um por exemplo. sedutor. Eu gosto tanto. Ele foi piloto, ele tirou o curso de regente agrícola, acho que não estou a dizer nenhuma asneira. Ele foi um bocadinho de tudo. E vai escrevendo e vai fazendo estes relatos maravilhosos que eu estou sempre à espera. E acho que é isto, acho que isto faz parte dele. E a sedução está em fazer das sombras uma mensagem de amor. Acho tão bonito. Acho que tu ias gostar de o conhecer. E eu também, pessoalmente. Não tens aí uma proposta indecente? É uma proposta indecente, mas antes disso, queria homenagear o Júlio Pomar. Não trouxemos nenhum quadro do Pomar, não é? Não. Muito menos algum quadro. Como é que se chamava aquele quadro do Trolha? Como é que era? Não sei. Kim, como é que se chamava o quadro do Trolha, do Pomar? Que era da sua fase neorrealista, não é? O Almoço do Trolha. Também é um nome grande. Esse não nos pertence, nem nunca nos pertencerá. E acho que deve fazer parte, ou devia fazer parte, exatamente, de um museu onde pudesse ser visto e admirado pelas gerações vindouras. Mas há aqui um livrinho de um poeta absolutamente obscuro, que foi o Sidónio Muralha, e que teve, nos anos 50, esta capa belíssima do Júlio Pomar. O livro chama-se Companheira dos Homens e o Joaquim Almeida irá fazer, obviamente, um close-up. É o segundo close-up de hoje. É tão bonito. Ele não faz nenhum close-up às nossas mãos, aos teus olhos, aos teus olhos. Ele não faz nenhum close-up, mas vai fazer 2 close-ups hoje. Ou ao retrato do Álvaro Martins pelo Jorge Pinheiro e outro a esta capa magnífica do Júlio Pomar para o livro do Sidónio Muralha. Então, esta lírica sem neblina. Já nos versos dos Vedas há 2500 anos crepitavam as labaredas dos problemas humanos. Já então, quando as aves imigravam, os homens não falavam de saudade, mas simplesmente levantavam uma canção à liberdade. Então, e sempre, entrou a luta na poesia como um pregão pela janela aberta e enriqueceu-a dia a dia numa perpétua descoberta. Nem narcóticos, nem neblinas, nem adornos, nem véus. Pega o poeta em palavras, tijolos e argamassa e constrói um arranha-céus que cada hora se ultrapassa. E nesta maré de novo e de renovo, movimento ascensional, em cada poema o povo põe a sua impressão. Que? Digital. É bem bonito. É bem bonito. É bem bonito. Este poema do Sidónio Muralha. E com essa grande capa. Com esta capa. Vá, Cláudia. Eu estou aqui a tocar neste livro, não sei, tão bonito. Muito bem. Não sei se tu empreste. Esta é uma edição de março de 1974. Que giro!
Estás a ver? Estou? Estás a ver? Eu não estou a ver, mas eu confio em ti. O 25 de Abril Sim. é a seguir a março, não é? Exatamente. Não é? É abril, março, abril. Não é com aquela... Ai, desculpe. Por favor. Quando é que se deu o 25 de Abril? Não sei. É um bocado por aí. Foi a seguir a março. É Foi a espetacular. seguir a março. Então, eu vou fazer esta auto-apresentação. Espera aí que eu estou aqui a fazer muito barulho com os meus papéis. Não tem importância. Fazes como o John Cage, que abria as janelas do seu estúdio no centro de Nova Iorque e deixava que o ruído urbano dos automóveis, das pessoas, etc., entrasse pela janela adentro, pelo apartamento adentro e fizesse parte da sua pesquisa e do resultado da sua pesquisa musical ambiental. O autor nasceu no Alcaide. Sabes onde é que fica o Alcaide? Não sei, Nem eu. mas ele vai nos dizer. Pequena aldeia que aparece nos mapas decentes. Ui, não cheguei lá. Ali, aprendeu as primeiras letras. Na capital, as segundas, as terceiras e outras. Começou a sonetar antes do romper da barba. Precoce. Hoje é antissonetista. Ainda muito novo, debutou num jornal de bairro. Obteve alguns prémios literários liciais. Isso não lhe fez subir as notas. Na altura de ir para a tropa, miliciano, diz a malta, publicou o seu primeiro livro, Poemas Ingênuos, liricamente provincianos. Não foi saudado pela crítica. É claro que a família e os amigos disseram coisas. Teimoso, uns 5 anos depois, aparece com o segundo livro de versos, que lhe deu um lugarzinho na poesia lírica cá do sítio. Os seus poemas começaram a ser recitados, às vezes bastante mal. Quem é que tinha algumas dúvidas sobre quem recitava? Havia uma certa senhora que não gosta de ouvir. Mesmo quando era o autor a fazê-lo. Ok. Reconhece. Autocrítico. Autocrítico. Uma ocasião deu-lhe o amok e em 3 noites, achava piada ao 3, escreveu um exercício de teatro que bem podia ter ficado no gavetão lá de casa, sem daí vir mal ao mundo, nem às letras. Erros giros, ainda da juventude. Passados 2 anos sai O Rei de Montoya, uma novela e contos. Não quis mais. Talvez já não se lembra bem porque o editor não lhe pagou. Disso lembra-se muito bem. Ok. Chateado, verdadeiramente chateado, com muitas coisas, algumas secretas, começou a fazer poesia de canino aguçado e publicou Camaleões e Altifalantes. A editora era muito, muito, muito importante. Os críticos leram e de um dia para o outro acordou, também importante. Ficou muito contentinho. Na mesma editora, o livro vendeu-se bem, saiu 3 anos mais tarde, Cantigas de Amor e Maldizer. Os críticos confirmaram que sim, senhor, e alguns falaram da sua família poética, uns tipos famosos. Como nesse tempo usava barba, afagou-a muito, muito compenetrado. Mais ou menos por essa altura, co-dirigiu uma revista de artes e letras que teve pouca duração, para não fugir ao costume. Em 1972, na maturidade, publicou A 10ª Turista, peça muito discutida. É assim que é hábito dizer-se, mas não representada. É assim que é hábito fazer-se. Se o leitor chegar até ao poema Anti-biografia em trânsito, verificará que o autor é contra as biografias, especialmente as de pequeno curso de navegação costeira. Dá-lhe vontade de rir quando lê o elasticizar do biógrafo a falar do biografado, a meter-se na sua vida, simpaticamente quando a celebridade ainda anda por cá. Mas, e este livro pertence, mas o Círculo de Leitores tem o hábito de incluir notas de apresentação nas suas edições. Assim, preferi ser eu a fazer esta nota, embora não creia que ela adiante ou atrase. Frase digna de um Erik Satie.
Se o leitor precisa de achegas para situar e digerir a minha poesia, certamente lhe será útil, nisso já eu creio, a introdução de Serafim Ferreira Mendes de Carvalho. Então, Trata-se do Mendes de Carvalho. exatamente. Ninguém conhece o Mendes de Carvalho. Eu não conhecia, juro. Ninguém conhece. É verdade. Mas a crítica já o conheceu um dia e ele foi publicado, não é? Esse livro então é do Círculo dos Leitores. É do Círculo de Leitores, de 1974. É uma capa lindíssima. Fazia parte de uma coleção do Círculo chamada PT. Não é como a outra. Não é como a outra. Esta era bem mais interessante, a meu Sim, ver, sim, que se sim. chamava Pequeno Teatro. Pequeno teatro. Lembro-me também do Maranos, do Teixeira de Pascoais, com uma capa verde, e de outras. É tão bonito. E Eu tenho aqui um poema, um texto, de Mendes de Carvalho, que agora Pois, claro. é meu íntimo. eu tenho aqui outro livro do Mendes de Carvalho. São os poemas de Ponta e Mola, numa outra editora. Os críticos devem ter dito bem. Ora, vamos lá então. Chama-se Cantiga dos Ais. Muito bem. Os ais de todos os dias, os ais de todas as noites, ais de fado e do folclore, o ai do ai, Olinda, os ais que vêm do peito, ai, pobre dele, coitado, que tão cedo se afinou, os ais que vêm da alma, ais de amor e de comédia, ai, pobre da rapariga que se deixou enganar, ai, a dor daquela mãe, os ais que vêm do sexo, os ais do prazer na cama, os ais da pobre senhora agarrada ao travesseiro. Ai, que saudades, saudades. Os ais estão cheios do luto da viúva inconsolável. Ai, pobre daquele velhinho. Ai, que saudades, menina. Ai, a velhice é tão triste. Os ais do rico e do pobre, ai, o espinho da rosa, os ais do António Nobre, ais do peito e da poesia, e os ais de outras coisas mais. Ai, a dor que tem aqui. Ai, o gajo também é. Ai, a vida que tu levas. Ai, tu não faças asneiras. Ai, mulher, és o demónio. Ai, que terrível tragédia. Ai, a culpa é do António. Ai, os ais de tanta gente. Ai, que já é dia 8. Ai, o que vai ser de nós? E os ais do liriquistas a chorar compreensão. Ai, que vontade de rir. E os ais do Dom Dinis. Ai, Deus e ué. Triste de quem der um ai, sem achar eco em ninguém. Os ais da vida e da morte. Ai, os ais deste país. E eu estava a lembrar de mais uns ais. Sabes de quem? De quem? Da Júlia Pinheiro. Muito bom! Ai, ai! Agora, eu quero ler este Meias contigo. Sim. Também do Mendes de Carvalho, não é? Sim. Ele era possuidor do humor. Ele é possuidor do humor cáustico. Completamente. Maravilhoso, maravilhoso. Inteligente. Repara, inteligente. E repara, isto dava-se antes de 25 de Abril, não é? Portanto, num Portugal cinzento, com aquela cambada de Cardeal Cerejeira, Ai, Salazar, ai. tudo assexuado. E tudo com muitos Tudo ais. muito assexuado e com muitos ais, não é? Porque- Muito sofrimento. Pois claro, Muito pois claro. sofrimento. Muito sofrimento. Portanto, Eu gosto muito do título deste que nós vamos ler. este livro está completamente desfeito, não é? Ai, ai. Os poemas de Ponta e Mola. E este Saltou poema... muito o livro. Saltou muito. Este poema é muito engraçado também, porque trata-se dos cheques e dos shakes, Shakes, que vamos falar daqui a pouco. Shakes que não eram propriamente o Paulo de Carvalho e o Fernando Tordo e o Carlos Sim, Mendes sim, e tal. sim. Tell me, please. Vamos lá então.
cheque ao portador. Cheque nominal. O cheque suor. O cheque a suar a capital. O cheque. Dá cá. Toma lá. O cheque. O cheque choque, sem cobertura. Cheque protestado. O cheque prisão. A prisão ao cheque. O cheque sim. O cheque não. O cheque barrado. Ou cruzado. O cheque endossado. Cheque sem barreiras. Poliglota. Viajado. Cheque aqui. Ali ou lá. Depositado. Cheque levantado. Cheque instável. Levantado. Cheque à vista. Malabarista. Capitalista. Cheque para falar. Cheque para calar. Cheque para dormir. Cheque viajante. Cheque explorador. Cheque conta código. Cheque desertor. Cheque para fugir e não voltar. Cheque branco. Cheque em branco. Cheque empresa. Cheque banca. Cheque banco. Cheque chique. Cheque rosa. Azul, cielo, escarlate. Cheque conta suíça. Cheque petróleo saudita. Cheque manda, cheque dita. Cheque shaker. Shake hand. Checkmate. 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 Uma musiquinha agora, com os violinos, calhava mesmo bem. Exatamente. Tudo menos.